Fala, meu lindo, minha linda. Oh, aleluia. É lindo. Talvez você chegou nessa mensagem esgotado, cansado, sem vontade de cantar uma bela canção, talvez cheio de pressão, cheio de cobranças, de dúvidas, e se sentindo exatamente nesse lugar, esgotado, sabe, sem força, sem vontade, ou até mesmo desanimado de seguir em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. Mas eu quero te dizer que essa palavra vai produzir descanso para sua alma. Ah não, ninguém pegou, eu vou falar de novo. Vai produzir descanso para sua alma. Eu quero que você saiba, você vai sentir como se tivesse vindo de férias, de 30 dias na Maldivas, sem telefone, sem nada. Às vezes o que a gente só precisa é chegar nele e dizer: Jesus, o peso que eu estou carregando sozinho é esse aqui, você pode me ajudar? Aí Jesus vai dizer: deixar vir a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu, o Senhor, vos aliviarei. Mas antes de ir pra gente ir para essa mensagem, eu só quero te fazer um pedido, algo muito importante. Você, quando faz isso que eu vou lhe pedir, você ajuda que o YouTube entregue para mais gente, mande para mais pessoas. E quantas pessoas que você ama, conhecem e que precisam dessa palavra. Então, para além de pedir para que você curta um vídeo ou qualquer coisa do tipo, seja um instrumento de Deus na vida de alguém, sabe, seja parte do que Jesus está fazendo e não só espectador. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama. Como diz os meus filhos na oração, ele diz: Jesus, abençoa todo mundo que eu conheço e amo, e até quem eu não conheço e são de bem. Então manda para todo mundo que você conhece, não conhece, mas que são de bem e que vão precisar, talvez precisam agora dessa palavra. E se inscreve no canal. Toda segunda-feira às 7 horas da manhã a gente está aqui com uma mensagem para sua semana, para você começar cheio do Espírito Santo. Quinta-feira a gente tem uma mentoria de vida para trazer direção, alinhamento, maturidade para sua fé. E todos os dias no SBT para todo o Brasil, 7h30 da manhã, Bom Dia Esperança. Eu quero ver você em algum desses lugares. Então faça parte da nossa comunidade. E antes de eu começar, eu também quero te fazer um último convite: seja parte da nossa associação evangelística. Nós precisamos de você. A gente precisa. O que Deus tem para fazer é grande demais e poucos são os ceifeiros. Eu quero que você me ajude a carregar esta cruz, a ser um Arão para que as mãos de Moisés permaneçam levantadas. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, você pode ser parte do nosso time, você pode ser um doador, e tudo que você precisa saber está aparecendo na tela aqui agora. Enquanto você faz isso, agora esqueça tudo e se prepare, porque a gente vai para a mensagem. Aleluia! Você acha mesmo que tem que acordar de madrugada? Você acha mesmo que a gente precisa colocar a cara no gelo de manhã cedo, 3 horas da manhã? E que é isso que vai fazer a gente ter sucesso? Veja, não é sobre ser bom ou ruim para a saúde, mas é se isso é o que vai trazer sucesso. Você acha que a gente precisa, por exemplo, andar com algumas marcas X e Y para ser respeitado pelas pessoas? Você acha que é saudável uma criança ensinar os outros a ser rico? Você acha que de fato o que estão nos vendendo como discursos de vidas perfeitas e incrivelmente de alta performance e cheio de resultado é o que a gente precisa para ser feliz? Eu vou te falar, eu sou muito maduro para olhar para tudo
e ver o que é bom e o que não é. E basicamente tudo que eu falei para você é bom. Nada disso é errado. Acordar cedo. Alguém diz acordar antes do sol nascer. Tomar banho gelado. É tudo legal, eu acho massa. Eu tenho inclusive vontade de ter uma banheira de gelo. Eu acho sensacional. Eu vivi uma experiência para minha saúde de fazer o negócio de aquele sauna. Lá nos Estados Unidos é super barato isso. Você compra uma sauna portátil, faz. E eu fui no período de inverno, você tomava sauna que bem quente, pulava na água gelada. Parecia que você tinha tomado um energético absurdo. É maravilhoso, muito legal. Então não é sobre dizer, olha, isso está errado, isso não serve, não é. O porquê estamos entrando em algumas corridas. O ponto é, nós somos uma geração esgotada, cheia de problemas emocionais, burnout, síndrome do pânico, ansiedade. Se eu abrir para você a minha rede social e te mostrar as mensagens, a cada 10, 5 é gente com problema emocional grave. Comprou coisas que não precisava para agradar a gente que não gostava delas. Estão endividadas. Gente tentando atingir expectativa. Pessoas presas numa realidade que você é obrigado a ter certas coisas para que então você seja alguém. Corridas absurdas. Gente fazendo dívida, gente comprando coisas, gente dizendo, se você usa tal relógio, você é isso. Se você usa tal calça, tal tênis, você é aquilo. E se você não morar em tal lugar, você não venceu. Você tá, sabe, estão colocando a gente dentro de uma corrida desesperadora e que mostra muito o porquê nós estamos se lascando tanto. Porque a gente está mirando no lugar errado, correndo uma corrida que não é nossa. A gente está desgastado, a gente está sobrecarregado, a gente está desesperado, porque a gente precisa fazer alguma coisa logo. A gente já não pode mais, não pode ser CLT, é proibido ser CLT, Deus do livre ser CLT. Então a gente já está com medo, a gente já se sente frustrado antes de começar as coisas. A gente já começou a achar que todo salário é pouco. A gente já está desesperado porque a casa da gente parece que não é a mesma que alguém que a gente segue vive. Ninguém anda tanto de avião, ninguém anda tanto de carro importado. E a gente assim, nossa, eu sou pobre, miserável, eu não sou ninguém. E meu Deus, e se eu quiser ser alguém, eu preciso ter o que estão dizendo que eu preciso ter. E essa é a realidade do nosso tempo. E toda a geração que o mundo recebeu deixou marcas positivas e negativas. Existem marcas muito positivas da nossa geração. Sabe qual é? É uma geração que está se preocupando mais com a saúde. Nós somos a geração onde nós estamos indo mais ao médico. A gente está fazendo mais check-up. A gente está envelhecendo com mais elegância. Amém? Quem tem mais de 30, levante a mão. Ao cheiro de procedimento estético. Ácido hialurônico no ar. Está tudo certo. A gente está cuidando mais da saúde. Por exemplo, fiquei tanto tempo com um problema na minha voz e fui fazer uma endoscopia e descobri que tinha refluxo. Tem gente que morre por causa de um refluxo não tratado. Mas porque a cultura do nosso tempo está olhando para a saúde, a gente está dizendo, opa, peraí, os homens estão fazendo aquele exame. Sabe qual que é a minha alegria? Que eu tenho 35, quando eu tiver 40, a medicina já evoluiu muito. Vai estar outro nível, amém, amém, amém. Posso ouvir um amém dos irmãos aí? Os amém triste é quem tem plus 40 aí, já está tudo batizado. Mas brincadeiras à parte, até isso a gente aprendeu a entender que é necessário. As mulheres com exame de toque, todos os avanços da medicina, isso fez a gente melhor. Mas na contrapartida, há outras marcas da nossa geração, e é a geração de aparência. É a geração que parecer é tão importante ou mais do que de fato ser. Então é a geração que parece feliz, mas que não é. É a geração que parece rico e é tudo dublê. É a geração que aluga coisas para tirar fotos dizendo que são suas. É a geração que tem estúdio de foto para te parecer que está dentro de um avião. A nossa geração está com um problema grave emocional.
Eu fico de verdade perplexo quando eu vejo alguém usando algo porque ele precisa se sentir aceito em determinado lugar. Quando ele começa a prejudicar a sua saúde emocional porque ele tem coisas para fazer para agradar alguém. E aqui eu quero entrar na palavra com você. Olha, isso aqui para mim é a maior prova da humanidade de Jesus e da sensibilidade dele. Jesus é maravilhoso. Diga com a boquinha linda que Jesus te deu. Diga: Jesus é maravilhoso. Uau. Irmão, Jesus, ele antes da desgraça, antes da ruína, ele chega na hora certa na vida dos discípulos dele. Olha o que está acontecendo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 31, diz o seguinte: e ele disse-lhes: vinde vocês aqui à parte para um lugar deserto. Jesus, irmão, quem é que está falando isso? Jesus. Ó, vem vocês aqui para um lugar deserto e descansem um tempo. Veja, havia uma urgência de o evangelho ser pregado. Havia uma urgência de o ministério de Cristo atingir o ápice da sua narrativa, que de fato foi a nossa realidade como existência no evangelho. Ele precisava ir para a cruz, mas antes ele precisava pregar o máximo que pudesse. Os sinais precisavam ser evidenciados e 12 homens precisavam ser treinados para que quando ele fosse, ascendesse aos céus, 12 homens com as suas vidas conseguissem fazer o evangelho ser propagado de uma força e um poder tão grande que 2025 anos depois a gente estivesse num palco em São José do Rio Preto dizendo: ele não muda, ele é o mesmo, ele é maravilhoso, poderoso, extraordinário, ele cura, liberta, salva e leva para o céu. Quem fez isso não foi internet, não foi vídeo viral, foram 12 homens treinados por Jesus que doaram a vida por amor a ele. Já pensou? Mas olha que coisa, antes que se perdesse tudo e nada acontecesse, Jesus diz: ei, para, relaxa, vem cá, meu menino, ô meu menino, vem cá. Aí Jesus diz para eles assim, ó, vou levar vocês para um lugar deserto, para que vocês descansem um tempo. Aí a Bíblia diz o motivo: porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Isso não parece alguém aqui? Quantos aqui já esqueceram de almoçar? É muito bom Jesus olhar para eles e dizer assim: não, meu lindo, peraí, eu multipliquei aqui para todo mundo comer. Eles acabaram de viver um milagre absurdo de multiplicação de pão e peixe, e ele está dizendo: vocês deram pão para todo mundo, deram peixe para todo mundo, e vocês não comeram. E eu sei o porquê, porque vocês estão andando comigo, está todo mundo querendo chegar perto e usando vocês como ponte, então está todo mundo sugando vocês. Mas eu quero que vocês entendam que eu não fiz vocês para serem escravizados pelo chamado, mas para vocês sobreviverem e vencerem até o final. Então, antes que vocês dêem um burnout, antes que vocês explodam, eu prefiro salvar vocês para levar para o meio do deserto e ter um tempo de qualidade com vocês. Então é só para vocês descansar e comer. Ninguém vai falar de cura, ninguém vai falar de milagre, ninguém vai falar de pão e peixe. A gente só vai descansar e comer. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso aí para mim é Jesus olhando e falando assim: posso ser o coach dos coaches? Posso ocupar o lugar do mestre dos mestres? Posso olhar no fundo do teu olho e dizer que mais importante do que o teu ativismo é o teu coração saudável? Posso olhar para você e dizer que os teus frutos não são mais importantes do que o teu coração? Posso te dizer que eu não estou preocupado quantas vezes você pregou essa semana, mas de fato quantos dias nessa semana você viveu de fato o que você está pregando? E aí Jesus deixa para nós um recado de que nós não precisamos morrer em vida. Pegou? Porque qual é o problema nosso? A gente está assim: não, então por que eu quero? Isso aqui é o porquê que a gente faz todas as coisas. Por que a gente faz o que faz? Uma resposta, e pode ter certeza que ela é verdade. Não vou dizer que é absoluta, porque é ignorância, mas é uma verdade: porque a gente quer mais dinheiro.
E por que a gente quer mais dinheiro? Porque a gente quer ter paz. Como assim paz? Paz de poder escolher alguma coisa e poder fazer. De um filho pedir algo e a gente ter condição para dar. E isso a gente julga que vai nos devolver a paz. Então a gente está lutando, batalhando, e tudo que alguém diz que é um método novo para enriquecer ou para prosperar, a gente também está fazendo. Entendeu? Então alguém de repente aparece e diz: você tem que acordar 4 horas da manhã. Se você acordar 4 horas da manhã, você vai voar, você vai prosperar. Só que o rapaz que está querendo acordar às 4 horas da manhã dorme meia-noite. Você entende que a pressão da vida colocou a gente numa jornada e numa corrida injusta, aonde a gente não tem a mesma realidade do que aquele que está dizendo que é para a gente fazer o que é para fazer. Irmão, como que você fala para um CLT que ele precisa dedicar uma tarde com o filho dele, se ele está trabalhando à tarde? Como que você diz para uma pessoa que não controla o seu tempo, porque o seu tempo tem uma jornada de trabalho pré-definida, que ele precisa tirar férias e ficar 6 dias fora, se a empresa dele não vai dar férias e talvez ele não vai ter o dinheiro para isso? Você entende? Então a gente está colocando realidades como máximas, mas que não se aplicam a todos. A gente não pode tratar como doutrina aquilo que é a experiência individual do ser humano. Tem gente que consegue, tem gente que tem domínio do tempo, tem gente que consegue, por exemplo, tirar férias, tem gente que consegue ficar 60 dias fora, mas a maioria das pessoas não consegue. Então o nosso mundo está estranho e errado, porque a gente está olhando para aquilo que é bom, mas tentando aplicar naquilo que não dá como certo. Então é sobre isso, porque a gente está sob pressão, a gente perdeu o crivo da análise, da escolha. Então é por isso que a gente está tão esgotado, é por isso que a gente se sente mais pobre do que antes, é por isso que a gente se sente mais infeliz do que antes, é por isso que a gente se sente mais improdutivo do que antes. Por quê? Porque me parece que se eu não viajo como o outro viaja, a minha vida não é feliz. Me parece que se eu não tenho o que o outro tem, eu não trabalhei o suficiente. Me parece que eu estou sempre atrasado em relação à vida dos outros. Irmão, já parou para pensar que todo mundo parece que está bem de saúde, só você está com gripe? Essa é a parada do nosso tempo. Como ninguém mostra o pior lado e só a melhor parte de cada coisa, então quando você vê, você sempre vê o final das coisas e nunca o meio. E aí que tá, a gente está tentando reproduzir modelos que dão certos no indivíduo como se fosse de maneira coletiva. Então o que eu quero tirar hoje de você é a pressão de fazer o que você não precisa agora, de ter prioridades certas que vão te defender a longo prazo. Eu não estou querendo desmotivar você de prosperar, de viver coisas melhores, claro que não. Pelo amor de Deus, eu só quero que você entenda que você não precisa disso para ser feliz agora. Você não precisa de um carro melhor para ser grato agora. Você não precisa agora de um relógio, de uma calça, de uma casa, não, você não precisa de nada disso para ser feliz e ter paz. Você só precisa ser consciente de tudo que o Senhor te deu e ser grato por aquilo que já está na tua mão. Quando você olha para o todo e não individualiza se comparando, você começa a valorizar as coisas que você está vivendo. Eu tenho uma coisa comigo muito engraçada. Quando você viaja para os interiores do Brasil, você já parou para perceber que parece que eles são mais felizes do que a gente? Irmão, vai para a roça para ver. Meu Deus, irmão, vai para a roça. Na roça ninguém segue esse povo. Vai para a roça, irmão. Eu me lembro de uma vez, uma coisa muito engraçada que aconteceu. Irmão, roça, um povo muito simples, muito humilde. A gente foi para um lugar muito simples assim, e um senhor de idade, devia ter uns 70 e poucos anos, uma casa de madeira a pique. E muito engraçado porque ele conversando com a gente e gavando de coisas que parece que não tem valor, sabe? Tipo, gavando do machado que ele afiou. E que ele descobriu um método de afiar machado que não existe indústria que possa fazer, porque ele conhece nenhuma indústria. Então na cabeça dele tem tanta certeza que aquilo ali é incrível, que como ele não está se comparando com ninguém, ele está vivendo o que eu chamo de bênção da ignorância. Às vezes é melhor nem saber de tudo, você vive com gratidão e sabe, com louvor aquilo que você tem. Eu me lembro que ele faz bebida artesanal. Eu vou falar qual que é a bebida artesanal que ele faz. Faz cerveja artesanal. E eu não bebo, eu não gosto. Não é por nada, mas é só porque eu não gosto do cheiro. Mas irmão, eu me lembro que ele trouxe uma cerveja quente. Imagina, irmão, se isso gelada para mim já não é bom, imagina quente.
E ele deu uma para mim e outra para o meu pai. Ele nem sabe o negócio da onde eu vim, a questão bíblica por trás, cultural, o problema que isso causa. Ele só deu e falou assim: toma, melhor cerveja da vida que vocês vão tomar. Irmão, como que eu digo para o homem que eu não bebo? Irmão, era um golinho para mim, 3 por santo, era aqui, pá. Irmão, brincadeiras à parte, eu só me lembro que ele olhava para mim e dizia: aí, rapaz, coisa boa. Sangue de Jesus tem poder, coisa boa. Irmão, é uma coisa tão simples, né? Mas aquele homem, ele pareceu naquele dia, para mim, ser a corrida que a gente tinha na geração anterior, aonde a pressão ela era menor, aonde a gente queria ter mais tempo com os nossos filhos, queria poder brincar e fazer um rolimã para as crianças, aonde, não sei, eu tive essa impressão vendo ele era tão feliz com aquele pouco que nos mostrou e tanto orgulho com aquilo que fazia, que eu fiquei constrangido de tentar falar qualquer coisa para ele. E alguém pode estar pensando assim: mas a cerveja tem álcool? Tá vendo? A gente tá com a cabeça em outro lugar. Eu não tava nem aí, irmão. Podia ser qualquer coisa, mas eu ia falar que era bom para valorizar aquele homem, o coração dele, a simplicidade dele. Ele nunca teve acesso a nada. Aquilo ali era um contato único que ele tinha. E foi tão legal. E eu saí dali e meu pensamento hoje é: eu olho para a geração que tem tudo, que tem a motosserra, que tem a melhor bebida, e agora eu não estou falando de nada alcoólico, mas que tem acesso a qualquer coisa, que pode comer melhor, e a gente mesmo assim acha que não é suficiente. A gente coloca uma roupa e diz: não é suficiente. A gente compra um carro e a gente está tentando já querer outro carro, porque a gente não é satisfeito com mais nada, porque sempre tem alguém nessa corrida que está na nossa frente. E o convite do Evangelho é: descansa, aproveita o caminho, seja grato por aquilo que você já está vivendo. Mas a gente não consegue, porque não é o suficiente para o mundo. Você está entendendo? Não é o suficiente. O nosso filho precisa estar em tal colégio, a roupa tem que ser tal coisa. Porque como que o que vão pensar de mim? E não sei o que. E aí a gente está preso numa mentira. E é só isso que eu quero que você entenda. A gente só precisa ser equilibrado com aquilo que a gente precisa para sobreviver, no sentido de não morrer tentando viver algo que não é a nossa corrida e o nosso tempo. A gente só precisa descansar em Cristo, olhar para aquilo que é a nossa maior prioridade. Qual que é a sua maior prioridade? A sua família. Se sacrifica a tua família, não vale a pena. Se bota a perder aquilo que vai estar com você para sempre, não faz sentido. Se a tua saúde está destruída, pare. Sabe, a gente não precisa de nada do que estão dizendo que a gente precisa. Eu vou falar olhando no teu olho, meu lindo. Você não precisa do relógio tal para parecer mais rico. Você não precisa de morar em tal lugar para ser relevante. Você não precisa do que estão dizendo para você que você precisa para ser feliz. A única coisa que de fato traz paz e felicidade para o homem é Cristo. E se Ele estiver dentro de nós, haverá descanso para nossa alma. E a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente está colocando tudo que não é prioridade na frente de Cristo, na frente da nossa família, e a gente vai correr uma corrida que para o mundo vai ser incrível e o nosso final vai ser desastroso. Então você não precisa corresponder com a expectativa que alguém está dizendo para você na internet, que isso é vida feliz. Não, lindo, vida feliz é tomar café com a tua esposa em paz e sem falar de boleto. É você conseguir dividir o tempo com os seus filhos e amar eles olhando nos olhos. É você dobrar o joelho na beirada da tua cama e dizer: Jesus, muito obrigado pela casa que o Senhor já me deu, muito obrigado pela cama que eu já tenho, muito obrigado pelo carro que eu já ando. É ser grato por tudo aquilo que Deus já te deu, e parar de ser insatisfeito tentando sempre o próximo passo e não se contentando com aquilo que você já vive. Essa corrida não tem fim, meu lindo. Então, enquanto a gente não aprende a descansar no Senhor e a confiar nele e dar valor para as coisas certas, a gente vai correr uma corrida que não tem fim. Lembre-se, a corrida que eles estão nos propondo não tem fim. Já dizia um amigo meu, eu tenho um amigo meu chamado Samuel. O Samuca diz: sempre haverá uma galerinha mais legal que a sua.
Sabe o que eu estou dizendo? É assim, se você comprar um carro, sofrer muito para comprar, sempre vai ter alguém com um carro mais maneiro que o seu. Se você trabalhar muito e chegar no auge da sua profissão, sempre vai ter alguém com uma profissão mais legal que a sua. Se você comprar algo que brilha os teus olhos, você sonhou muito, sempre vai ter alguém que vai ter algo melhor do que aquilo que para você era distante. Sempre vai ter uma galerinha mais legal que a sua. Se você correr a corrida tentando impressionar os outros, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Agora, quando você for satisfeito e grato por tudo aquilo que Jesus já te deu, mesmo que alguém tenha melhor, para você o que você está vivendo vai ser extraordinário e suficiente. Não a ponto de te fazer parar de sonhar para ir além, mas para estancar a reclamação que você carrega. Saudável. É só ser sobre ser saudável. Entende? Agora, eu preciso terminar a confusão. A gente não ensaiou. A gente precisa descansar. Irmão, Jesus está falando para mim agora: lindo, volta. Vamos descansar o corpinho, vamos. É uma mensagem atrás da outra. Relaxa a cabecinha. Jesus está falando para você: lindo, para com esse negócio de querer impressionar todo mundo e ficar infeliz sozinho dentro de casa. Para de tentar correr a corrida do outro e começa a correr a tua corrida. Começa a valorizar o tempo que Jesus te deu. Começa a colocar como prioridade aquilo que de fato é prioridade e coloca o resto como secundário. Sabe, eu queria só que você entendesse: eu não estou te desanimando, tá? Alguém vai pensar: não, então eu não posso sonhar. Claro que pode, sonha o mais alto que você puder, mas não morra pelo sonho. Viva por ele, não morra por ele. Você pode prosperar. Aliás, eu quero que você fique rico de uma ré desci. Só não perde a tua família, só não perde a tua saúde. Eu quero que você tenha tudo que o mundo pode dar, mas só não perde a tua salvação. Só não deixa Jesus de lado. Só não esquece que Ele é a prioridade. Eu quero que você faça viagens incríveis, mas leva a tua família junto. Sabe, não deixa quem importa de lado. Vive de fato o que Deus tem para você. Eu quero que você viva uma vida extraordinária, mas não sacrifique a sua saúde e a sua família para isso. Não vale a pena, escute, não vale a pena. Não vale a pena, sabe? Faça isso com sabedoria, porque quando chegar lá no final, você vai olhar para a sua vida e vai ter vivido uma vida que valeu a pena. Você vai ter tudo o que precisa, talvez nem tudo o que desejou, mas vai olhar e vai dizer: obrigado, Jesus, porque tudo que eu tenho não tirou nada de mim. Você pegou essa? Não adianta ter tudo se esse tudo tirar o que vale na sua vida de importante. Eu quero coisas legais, eu acho maneiro. Eu gosto de umas coisas maneiras, sabe? E tem gente que fica até bravo comigo. Não sei o que, você não pode. Normalmente quem gosta muito e não tem, fala mal. Normalmente a gente fala mal daquilo que a gente não consegue. Eu prefiro dizer: na hora certa acontece e vai aos pouquinhos. Quando vê, Deus faz alguns milagres na nossa vida. Mas nada é mais importante do que a minha família. Nada é mais importante do que a minha vida com Jesus. Nada é mais importante do que a minha esposa. Não pode. E se tudo estiver meio perdido, Jesus fala: ei, para, vem cá, vamos conversar, vamos dar um rolê. Vamos para o meio do deserto. Vamos ficar só eu e você conversando. Eu descobri uma palavra nova chamada ócio criativo. Ócio criativo alguém chama de preguiçoso, mas eu chamo de cabeça limpa. Sabe como que funciona a nossa saúde? A nossa saúde é assim: se você ficar acordado demais faz mal, e se você dormir demais também faz mal. Então tudo é o equilíbrio. Uma vida equilibrada é uma vida que a sua alma está em paz com Deus, que o seu espírito está alinhado com Jesus, que o seu corpo físico está sendo tratado de maneira saudável. Entendeu? Agora, quando você equilibra as coisas, aí tudo começa a fazer mais sentido e valer a pena. Você não está mais correndo a corrida do outro, você está vivendo a sua vida com a sua casa, com a sua família, porque de fato o que vale você já tem. Eu estava com meu filho alguns dias atrás
e por causa de um sonho da nossa família, nós abrimos mão de algo que meu filho gostava muito, que era um carro, que ele achava muito maneiro. E eu vendi esse carro. Vendi esse carro porque a gente tinha um outro objetivo, e que não é mais legal, não é porque era um sonho meu, da minha esposa, e que agora é da nossa família. Mas o meu filho olhou para mim e falou assim: pai, você não está triste? Eu falei: não. Ele falou: por que você não está triste? Eu falei: é porque o pai tem tudo já o que o pai precisa, aquilo ali era só um acessório. Ele disse: mas como assim, pai? Um acessório? Ele é novo, o João, ele já tem 7 anos, ele está desenvolvendo a sua consciência sobre valor, sobre preço das coisas, né? E ele falou: mas pai, era tão maneiro aquele carro, e não sei o que. Aí eu olhei para ele e falei assim: filho, o pai vai te fazer uma pergunta e seja sincero. O que você acha que vale mais para o papai? Aquele carro ou você? Ele olhou e falou: é eu, papai. Eu falei: exatamente. Então deixa o pai te dizer, se o pai precisasse perder tudo que você acha legal para poder ter você, o pai abriria mão de tudo. Ele olhou para mim e falou: sério, pai, que eu valho tanto? Valho. Os nossos filhos falam umas coisas aí que dá vontade de sufocar, né? Eu falei: sim, filho, porque o mais importante e o que há de mais valor o papai já tem. Você, a mamãe. E aí ele completou: e Jesus, né, pai? Eu falei: exatamente, porque a conversa sobre Jesus é uma conversa de 2 anos atrás. O dia que o meu filho entrou dentro do nosso carro e eu perguntei para ele: filho, o que é ser rico? E ele falou: rico é ter dinheiro. Aí virou uma crise, uma DR dentro do nosso carro. Paramos na entrada do lugar que a gente estava indo. Meus pais desceram, pior que foi na frente dos pais. Daí a gente pensa: nossa, meu pai pensa que eu não estou educando bem meu filho. Aí sai todo mundo e eu falo com ele: filho, rico de verdade é quem tem Jesus no coração. E ele: não, meu amigo disse que rico é quem tem dinheiro. Eu falei: filho, grava isso. Rico é quem tem Jesus. E aí, irmão, para provocar ele, para fazer ele entender. Aí saímos do carro e eu pergunto para ele: filho, a gente é rico ou é pobre? Aí: a gente é rico, pai. Falei: mas fala pro vô por quê? Porque a gente tem Jesus, mas a vontade dele. Mas isso, tá entendendo? É corrida. E isso a gente já tem que ensinar para os nossos filhos. Aí agora, por isso que quando eu estava falando, papai é rico, porque o papai tem vocês, tudo que o pai precisa. Aí ele falou: opa, peraí, pai, esqueceu de algo. Jesus. Fala para quem está perto de você: você é bilionário, lindo. Fala, irmão, profetiza. Fala, eu vou falar para os meus irmãos aqui: ei, lindo, você é bilionário. Você na verdade não é bilionário, você é trilionário. Você é um fenômeno. Sabe por quê? Porque você conheceu o autor e o consumador da tua fé. Você conheceu Jesus. Num mundo onde milhares de pessoas morrem sem conhecer Jesus, o evangelho chegou até você. Você é bilionário, meu filho. Sabe mais por que você é rico? Porque você tem alguém que ama você. Você tem uma família, você tem uma esposa, você tem um marido, você tem filhos. Tem gente que não tem nada disso e está desesperado, e você já tem. Então não espere para dar o testemunho do quanto Deus já te prosperou, para que a assinatura de uma casa seja feita, ou para que um carro venha para o teu nome, porque você já é tudo o que de fato vale. Você tem Jesus, você tem uma família, então você tem tudo. E o resto vai vindo, e quando você vê, tem orações antigas que você talvez já até esqueceu que Deus vai ter feito. Você vai estar em outra estação, mas o mais importante está junto. Se a gente se envolve nessa pressão, a gente vai chegar no final da vida, vai ter tudo o que os outros nos pressionaram a ter, e não vai ter aquilo que era mais importante de se preservar. Eu tenho amigos que dariam tudo para ter talvez a sua vida, a minha vida. Dariam tudo
para ter filhos no final de semana dentro da sua casa. Dariam tudo para os netos amarem a presença deles. Dariam tudo para que não tenha uma briga por herança no final. Essa é a vida que eu quero. Jesus, minha esposa, meus filhos e o resto, se vier, é lucro. Se vier, é lucro. Eu vou trabalhar, vou fazer tudo o que eu puder, mas nada a ponto de sacrificar o que de fato importa. Nada a ponto de roubar a minha salvação. Nada a ponto a tirar o meu casamento. Nada a ponto de tirar o respeito e a honra dos meus filhos. Nada. Se me custa tão caro, não vale a pena. A pergunta mais inteligente que um homem pode fazer para si é: quanto custa o dinheiro que eu ganho? Se o dinheiro que você ganha custa o seu relacionamento com Jesus, custa a sua vida com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, esse é o dinheiro mais horrível que você poderia receber. Esse dinheiro não vale nada. Ele é sujo e ele não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, vai a um final sozinho, a um final arrependido, onde talvez a conta do tempo, com todo o dinheiro que você guardou, não vai dar mais para pagar. Portanto, faça o cálculo rápido. Quanto vale o que eu ganho? Se valer o que importa, abandone essa fonte e preserve o que Deus já te deu, que com toda certeza fará mais sentido no final da sua trajetória. Meu Deus, eu tô olhando para alguém assim, tirando a mochilinha, dizendo: nossa, vou parar de tomar banho gelado então. Não tá mudando, só tá me dando resfriado. Eu tô dormindo mal, vou começar a voltar à rotina. Vou respeitar as estações, vou colocar minha vida na mão de Jesus. Vou entregar o meu coração para Jesus. Vou reconhecê-lo como meu Salvador. Vou voltar para Ele. E esse é o convite que eu quero fazer para você no final dessa mensagem. Tomar a decisão mais importante na sua vida é entregar a sua vida para Jesus. Porque se tem alguém que alivia o nosso fardo e que transforma o nosso jugo em algo leve, é Ele. Ele diz: tomai do meu jugo, que é leve e suave. Ele não vai te pressionar, Ele não vai te oprimir. Ele vai produzir liberdade no teu espírito. Para você que reconhece que é o pecador que Ele foi para a cruz para salvar, está na hora de você tomar a melhor e a maior decisão da sua vida. Não é sobre acordar mais cedo, não é sobre o que você faz, não, é sobre o que Ele já fez. E só pelo fato de você reconhecer, já te torna parte dessa eternidade. E o processo é Ele que faz acontecer. 2 perguntas para você que está longe, e talvez longe por causa das escolhas que você fez, mas hoje entendeu que estava na hora de voltar. E você vai voltar. Talvez você que nunca tomou essa decisão e hoje vai tomar. Eu vou contar até 3 aqui. Se a sua decisão for sim, você vai levantar as mãos. E aonde você estiver, no Brasil e no mundo, você vai fechar os olhos e vai orar comigo, se assim puder. E vai repetir a oração mais importante da sua vida. E essa oração vai dividir a sua história em antes e depois. Amém? Aonde você estiver. Se a sua decisão for sim, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Sabe qual é a maior loucura? É que esse convite é para você descansar. Deixar vir a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu, o Senhor, vos aliviarei. Tira a mochila, tira o peso, tira as pedras, as pressões, as influências, as mentiras que te contaram, e coloque Jesus no centro de tudo. Que a partir de hoje a sua vida será completamente diferente. Só você que está tomando essa decisão, você vai orar comigo. E se você estiver vendo online, depois deixa no comentário que você tomou essa decisão, que a gente quer celebrar com você. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de me chamar
para descansar. Eu reconheço que o Senhor é o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Amém.